Pedro, como é que surgiu a ideia de você desenhar um curso, projetar um curso de design, e como é que ele foi parar em Ramos? Bom, apareceu, de certa forma, foi uma coisa O que engraçada. veio antes, né? O que veio antes foi o Eppinghaus. O Eppinghaus é que foi convidado. O Eppinghaus Não sabia disso. dava aula na Aquele Gama Filho. Ah, E tinha contato com vários arquitetos. Ele dava aula lá na escola de arquitetura lá. E apareceu uma proposta para ele montar um curso de design, que seria na Silvio Souza, através de um arquiteto. E o Eppinghaus, aquele jeito dele, poderia ter feito isso tudo, mas você conhece bem a peça, me chamou e falou: você não quer fazer? Eu falei: vamos fazer, você faz junto, né? Fazemos aqui, fomos lá. A gente sempre teve uma amizade muito grande, assim. Ultimamente não tenho visto ele, até andou meio capenga aí, mas enfim. E eu fui lá e falei: bom, vamos fazer particular, uma escola particular, uma escola pequena, que tinha uma faculdade de arquitetura somente. Não era fácil o relacionamento com as pessoas, embora eu não tenha grandes queixas. Os problemas que aconteceram foram depois. Eu sempre, talvez pelo fato de eu ter feito o projeto, eu tivesse uma facilidade de diálogo e de negociação com os donos que as pessoas que vieram depois não puderam ter. Mas eu não tenho queixa alguma deles, pelo contrário, quer dizer, eu acho que tinha limitações muito grandes, muito claras, de um tipo de ensino limitado. Mas eu quis fazer aquilo, acima de tudo, fazer algumas experiências. O seu desejo de pensar uma escola de design era anterior a essa oportunidade, não? De certa forma, existe sempre dentro da própria escola aquela mania nossa de reformular currículos, de fazer isso, fazer aquilo e tudo mais o tempo todo. E sempre tinha experiências que a gente achava que deviam ser feitas e não eram, por circunstâncias várias. Quer dizer, primeiro que a ESD é uma escola um tanto quanto desordenada, que até às vezes é muito saudável isso, mas por outro lado torna difícil as mudanças, porque enquanto não houver um consenso, nada muda. E consenso é uma coisa difícil. Então é o que eu achei quando eu fui lá para Silvio Souza, que havia a possibilidade de você fazer algumas experiências. Entre elas, por exemplo, a introdução de coisas que na ESD eram tidas como pedra de toque. Assim, aqui não se ensina a desenhar, por exemplo. Não se ensina desenho livre, não se faz isso, não sei o que, outra coisa. Bom, eu fui com o Eppinghaus, conhecemos Amador Pérez, quer dizer, o Eppinghaus já conhecia, eu conheci o Amador na época, e é aquela figura que é capaz de ensinar um pedaço de pau a desenhar. Né? Ele pega uma pedra e ensina uma pedra a desenhar. Então, teve algumas experiências interessantes. Quer dizer, eu montei também um grupo muito, talvez, complicado para a época, que envolvia até por exemplo, Paulo Sérgio Duarte, que sequer tinha graduação. O Paulo não tem nem graduação. E várias outras pessoas que eu achava que valia a pena colocar. Henrique Antum, que era aquele doido de pedra, uma figura fantástica, né, que eu adoro o Henrique. E falei: vamos fazer esse tipo de experiência, quer dizer, tanto na questão de introduzir certas técnicas que na ESD não são aceitas, né, por necessidade de alguns consensos, tudo, como também buscar algumas pessoas para tentar fundamentar melhor uma parte crítica, uma parte conceitual. O que aconteceu? Quer dizer, eu fiz uma experiência, para mim, para as pessoas que participaram, talvez tenha sido excelente. Para os alunos dos primeiros grupos, assim, das primeiras turmas, eu acho que foi muito bom. Porque toda a primeira turma, todo esse negócio, tem aquela coisa assim que todo mundo, né, senta, discute. Isso foi muito interessante. Quer dizer, eu sentava, discutia, eu fui pressionado várias vezes por alunos, por causa até de mensalidade, coisa que eu não estava habituado a lidar com isso dentro da ESD. E
para mim foi um aprendizado enorme, assim, de lidar com outro tipo de gente. Eu costumo dizer que eu lidei com cotistas muito antes deles existirem, porque, para variar, era uma escola paga, particular, portanto os pobres estavam lá, não estavam na ESD. Então eu tinha os cotistas muito antes deles entrarem na ESD. Para mim, lidar com eles agora foi uma tranquilidade, que eu já conhecia todos. E havia, claro, entende, uma distinção, uma diferença grande entre aquilo que eu imaginava, um Henrique Antunes dando aula, um Paulo Serro dando aula, e a possibilidade de recepção daquele tipo de aula. Foi bom para todos aquilo, porque foi necessário um trabalho tanto de fazer subir lá como baixar aqui, ver esse jogo todo, que foi para estabelecer um equilíbrio, que a gente acabou conseguindo. Porque até hoje a gente encontra as pessoas que estudaram lá naquela época e todos gostaram daquilo. Todo aluno que eu tive lá, quando encontra, é uma festa. Isso é uma coisa muito legal. Agora, tinha limites, né? A gente fez uma publicação, uma pequena revista que a gente fazia, que era parte, de certa maneira, desse processo de assimilação, tanto deles assimilarem o que a gente estava querendo falar, como aberto para a colaboração deles, portanto, para haver a outra mão, né, a mão de volta. E quando eu estava ficando muito animado, eu comecei a perceber que realmente aquilo tinha um limite. Quer dizer, o limite era estabelecido pelo fato de que era uma escola que precisava dar dinheiro. Nunca deu lucro, pelo contrário. Eu acredito piamente que eles diziam para mim que dava prejuízo, acredito que dava mesmo. E eles começaram então a falar: Pedro, olha, não dá mais para fazer essa revista, eu não tenho esse dinheiro, não sei o que, até coisa. Daí eu falei: bom, acho que eu já experimentei tudo que eu podia aqui. Não tem, ficar aqui agora vai ser o mais do mesmo por pouco dinheiro. Não compensa sob aspecto nenhum. Não vou ganhar mais nada em termos de experiência e não vou ganhar dinheiro porque eu nunca ganhei lá. Então foi a época que a Carmen Portinho também estava querendo sair da ESD. E eu sempre fui o braço direito e esquerdo. O herdeiro dela. Aí ela falou: você não quer voltar a ser vice-diretor? Falei: tá bom, volto. Vamos lá. E voltei. Eu saí da Silvio Souza, passei para Bitiz e voltei para a ESD. Mas voltei levando o Amador, por exemplo. Levando o Eppinghaus. Levando uma porção de coisas que eu tinha experimentado na Silvio Souza, que sabia como fazer funcionar naquelas alturas. E aproveitei, claro, entende? Quer dizer, que a ESD, na época, eu, quando dirigi a escola, eu sempre fiz questão de... Eu posso dizer que eu sou anarquista, tudo isso mesmo. Portanto, eu não sou democrático. Não acredito nessa estupidez. Não acredito em departamento, não acredito nessas coisas. Acho tudo chefe isso, de departamento, acho então. tudo isso um absurdo, uma coisa completamente uma farsa. Eu acredito em você sentar e conversar com tudo, com todos, e todos falarem tudo, e você então resolver, porque de certa forma, quando dizem que você é diretor, esperam que você diga: então vai ser assim. Mas eu acho sempre que você pode dialogar até o extremo para daí tomar uma decisão. Então eu consegui fazer isso dentro da escola. Essas mudanças que eu achava que deviam ser feitas, teve uma mudança de currículo que eu acho que não foi tão bem sucedida quanto eu imaginava. Não estou dizendo que é um erro. Por exemplo, passar para 5 anos, agora nós estamos voltando para 4. Mas foi uma decisão coletiva, foi uma decisão discutida. Assim, eu acho que esse processo, para mim, foi interessante. Foi um aprendizado que eu tive. Já tinha alguma coisa na ESD e tive lá na Silvio Souza a questão da negociação. Quer dizer, o que eu aprendi lá foi a negociar, porque era difícil. Não que as pessoas fossem negativas, não era isso. Era difícil, só isso. E você tinha que enfrentar até mesmo personalidades difíceis. Então, uma coisa que na ESD não acontecia.
Porque na ESE você tinha a preservação da sua individualidade como um ponto fundamental da escola, beirando muitas vezes o individualismo, correndo esse risco. Lá fora, na Silvio Souza, eu aprendi a fazer uma negociação, preservando, sim, uma individualidade e tudo isso, mas, acima de tudo, preservando a individualidade alheia. Quer dizer, não me lembro de ter tido, pelo menos, que eu trabalhei lá 7 anos praticamente como diretor. Os 3 últimos anos da Carmen eu dirigi a escola, ela ficou lidando com aquele problema do terreno, aquela coisa. Eu dirigi a escola propriamente. Depois fiquei mais 4. E é uma coisa que eu sempre fiquei muito satisfeito comigo mesmo, uma das poucas coisas que eu fico feliz. Quer dizer, eu nunca tive um único problema com nenhum aluno. Não me lembro uma única vez, que é uma coisa rara na escola, mas hoje em dia é menos prezado isso. Eu nunca disse não para um aluno. Eu sempre discuti o assunto com ele. Eu nunca peguei um aluno e disse, não, vai ser do meu jeito. Não, a Silvia chama isso de autoritarismo surdo, mas eu convencia ele que ia ser do meu jeito.